Durante a guerra, o capitão repara que um soldado está recuando e o questiona. Soldado, por que está recuando? Capitão, a terra não é redonda? Pois então, vou dar a volta e atacar o inimigo por trás, justifica o soldado. Juquinha, qual foi a primeira coisa que Dom Pedro fez quando chegou ao trono? Ah, professora, sentou-se nele, né? Doca, fala alguma coisa sobre Tiradentes. Ah, Tiradentes foi um homem que morreu enforcado. Ué, mas só isso? Puxa vida, professora, ele foi enforcado, a senhora acha pouco, é? O professor pergunta ao aluno: o que aconteceu em 1769? Napoleão nasceu, professor. Muito bem. E em 1774? Já sei. Napoleão fez 5 anos. Ao ver que Joãozinho está fazendo bagunça na classe, a professora de história resolve lhe aplicar uma advertência. Joãozinho, levante-se, chamada oral. Apavorado, ele se levanta com as pernas tremendo. Que foi que colocou fogo em Roma? Não fui eu, professora. A professora fica brava e lhe dá um 0. No dia seguinte, a mãe dele aparece na porta da escola para tirar satisfação. Eu queria saber por que a senhora deu 0 para o meu menino. Ah, é que eu perguntei para ele quem pôs fogo em Roma e ele respondeu que não era ele. Aí a mãe falou: olha, dona, o meu menino pode ser meio malcriado, mas ele não mente. Se ele diz que não foi ele, é porque não foi mesmo. O professor perde a paciência com o aluno que não sabe nada. Aí vira para ele e diz: vou dar uma última chance. Se você responder certo a esta pergunta, eu passo você de ano. Responda: quantas toneladas de café o Brasil exportou no ano? Que ano, professor? Pode escolher qualquer um. No ano de 1500, o Brasil não exportou nenhuma tonelada, professora. Pai, você faz minha lição de aula da história? Não, meu filho. Pelo menos tente, pai. A professora passa um teste sobre Júlio César, mas avisa: se alguém colar, vou dar 0 para todos. Então, no meio da prova, Joãozinho sussurra: Juninho, o que Júlio César disse quando morreu? Ele disse: até tu, Brutus. E morreu. Mas escreva algo diferente, para a professora não notar que foi cola. Quando a professora vai corrigir, vê na prova do Joãozinho: até tu, papai! Ao ver um índio famoso por ter uma memória extraordinária, o turista pergunta: o que você comeu no café da manhã no dia 15 de janeiro de 1958? Ovos, responde o índio. Como só era permitida uma pergunta por pessoa, o turista sai meio intrigado. 20 anos depois, esse mesmo turista, andando pelas ruas da Europa, encontra o mesmo índio sentado na calçada. Surpreso, o turista fala: mas como? Fritos, responde o índio. Vendo o boletim do neto com muitas notas vermelhas, o avô resolve lhe dar um tremendo de um sermão. No meu tempo, Doca, eu era o melhor aluno em história. Só tirava nota 10. Ah, tudo bem, vô. Só que tem um negócio, hein? Que negócio, Doca? No seu tempo, havia 60 anos a menos de história para estudar, né? Deixa eu ter razão. O pai pergunta ao filho travesso: então, como foi na prova de história? Ah, não muito bem. Só perguntaram coisas de antes de eu nascer. Na aula de história, a professora diz ao Joãozinho: Joãozinho, já que você não para de conversar, eu vou lhe fazer umas perguntas. Sim, professora.
diz Joãozinho sem perder a pose. Você sabia que quando estava chegando ao Brasil, Cabral viu um monte? Lógico, professora, fala o menino, fingindo que sabe o assunto. E que monte era esse, Joãozinho? Ah, era um monte de índios. A professora pergunta para o Joãozinho: quem disputou a Guerra Fria? E ele responde: Polo Norte e Polo Sul. Mariazinha, quando começou a Guerra dos 100 Anos? Pergunta a professora. O início, não sei, professora, só sei quando terminou. Quando? Fácil, 100 anos depois. Na aula de História, o professor pergunta para o Joãozinho: Joãozinho, diga uma coisa que hoje é muito importante para nós e que há 10 anos não existia. E o Joãozinho responde: eu. Na escola, o Joãozinho decide aprontar uma travessura. Num dado momento, ele joga um aviãozinho de papel na professora, que estava escrevendo na lousa. Muito zangada, ela se vira para a classe e pergunta: quem foi que começou com o avião? Joãozinho, com cara de sapeca, responde: ah, foi Santos Dumont, professora. Dia de prova oral. A professora chama o primeiro aluno e explica as regras. Joãozinho, não sei se você conhece as regras, mas na prova oral você não pode olhar para os lados nem consultar nenhum material. Para cada pergunta que eu fizer, a sua resposta tem que ser oral, entendeu? Ah, entendi, professora! Então, vamos começar. Quem descobriu o Brasil? Oral! Na volta de sua viagem ao Brasil, em plena época da Inquisição, Pedro Álvares Cabral vai visitar o Papa. Quer dizer que foi o senhor que descobriu o Brasil? Pergunta-lhe o sumo pontífice. Perdão, santidade, juro que foi sem querer. A professora pergunta: Juquinha, quem foi Duque de Caxias? Xiii, professora, sei não. A única coisa que sei é que ele era bom de memória. Como assim, bom de memória? A senhora não sabe, professora? Tem uma estátua dele lá na praça. Está escrito assim: dedicado à memória de Duque de Caxias.